Fala galera, tudo bem? Espero que sim. Então hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o Redux, então como ele funciona e quais são as vantagens da sua utilização. Vamos lá? Bom, então voltando aqui, pessoal, então a gente tem uma aplicação, né, que tem a arquitetura Flux. E aqui, então, eu trouxe para vocês, né, para a gente ver na prática como é que funciona, como é que a gente trabalha. Então, vou explicar da forma mais, né, simples para quando a gente for aplicando isso, né, na prática ali, a gente vai entender de uma forma um pouco mais fácil. Vamos lá? Então, começando com a Store em si, tá? Então, a Store, a gente cria ela, e aqui a gente tem o Reducer, né? Então a gente vai vendo aqui. Então a gente já falou do Reducer, a gente já tem Store aqui todos juntos, né? E como a gente falou, quando a gente tem a nossa Store, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar simplesmente, né, o Reducer como um objeto e a gente vai colocar ali, né, o nosso objeto em si. Então no caso aqui, né, a gente tem o Page, né, e tem o valor de Page Reducer. Perfeito? Se a gente agora for aqui para o Slice, então a gente vai encontrar o seguinte, a gente vai encontrar primeiro o valor inicial, né, porque todo estado tem um valor inicial. Mesmo que ele seja zero, a gente tem que declarar esse valor inicial zero. Perfeito? Bom, então vamos lá. Então a gente cria o Slice, tá certo? E aqui a gente vai ter então, né, o nome ali do nosso estado junto com, né, o valor dele. E a gente depois vai ter os reducers em si, tá? Os reducers, então, com eles a gente, né, ali dentro do reducer, a gente vai ter as actions, tá certo? Então, com as actions, a gente consegue trabalhar com alterações de valores, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu coloco aqui, né? Então, eu coloco, por exemplo, go to index, e aí eu recebo o estado e de acordo com essa resposta, né, eu coloco ali um novo valor. Isso mesma coisa aqui para o go to detail, mas aqui a gente tem um exemplo um pouquinho melhor, né, dessas actions, né, junto ali, inclusive com o payload que a gente falou. Então aqui é um pouquinho diferente, né, aqui a estrutura, porque ele vai receber como props um state e também uma action. Então eu preciso passar uma action, né, para o meu payload aqui poder funcionar baseado na action. E aqui embaixo tem só as exportações, né? Então, a gente viu como é a estrutura aqui do nosso Flux na prática. E se a gente for aqui, ó, em uma... Opa, aqui, se a gente for aqui para ver isso sendo utilizado na prática, a gente vai ver o seguinte, ó. A gente então está vendo já o dispatch, né? A gente vê que a gente usa o dispatch aqui já, né? A gente tem vamos dizer assim, tem duas ferramentas que a gente pode utilizar, que é o UseDispatch e o UseSelector. Né, o UseSelector, a gente vai utilizar ele para poder receber o valor de estado. Né? Então aqui, ó, a gente pode ver a estrutura, ó, state, page, value, to. Né? Então, se a gente voltar para cá, lembra aqui, ó, value to. A gente tem um valor exato aqui, tá certo? E aqui, ó, a gente tem esse get move info, né, ligado, no caso, ao value to, tá certo? Só para a gente fazer a ligação. E a gente declara aqui o dispatch. E como que a gente faz, então, para poder, né, ter ali a aplicação do dispatch? Então, geralmente, a gente vai utilizar ele com click, né? Mas a gente pode também utilizar, por exemplo, com funções de handler, né, que são os famosos aí, né, um change, então a gente pode também usar eles para poder controlar o estado, tudo bem? Mas aqui no caso da nossa aplicação, a gente usou o onClick, né? Então a gente vai receber em forma de arrow function, tudo bem? Então o nosso dispatch, né, que vai receber ali um parâmetro, e esse parâmetro aqui vai ser o nosso payload, tudo bem? Então vai vir o nosso payload e a gente, a partir disso, vai receber, né, uma informação para executar uma determinada ação. Então é assim que a gente trabalha, né? Esse é o fluxo do Redux. Então só lembrando, tem store, vai ter aqui, né, nosso initial state, a gente vai declarar os nossos estados, a gente vai declarar as nossas actions, né, que vão ser trabalhadas através do Redux, fazendo o meio de campo, né? Algumas delas podem ser com respostas fixas,
outras podem ser com respostas através do payload. Então, essas respostas através do payload, elas são variáveis, não tem uma resposta fixa. Perfeito? E na hora da gente utilizar, né, voltando aqui, a gente pode usar o valor armazenado utilizando o useSelector, ou a gente pode setar o novo valor utilizando o useDispatch. Perfeito? Acho que ficou mais tranquilo, né? Bom, então vamos lá, continuando. Então finalizamos por aqui, pessoal. Hoje a gente viu um pouco mais detalhado sobre o Redux e quais são as aplicações que a gente pode utilizar essa ferramenta. No nosso próximo encontro a gente vai continuar no assunto sobre o Redux, só que focado um pouco mais nas actions, tá certo? Então vejo vocês lá, até mais!